Muito bem, gente. Então, boa noite, oficial. Para quem não me conhece, eu sou o Marlos, trabalho no Clube de Aforismos. O Clube de Aforismos é um clube digital de estudos que procura ajudar pessoas que querem estudar grandes pensadores da filosofia, da sociologia, da política. E a gente tem uma plataforma digital online com uma metodologia especial para quem quer aprender grandes pensadores. Então, o Clube de Aforismos ele tem um método onde você estuda autores em doses pequenas, sempre dividido em 6 vídeos de 10 minutos, onde um professor especialista em um autor ou em um tema, ele condensa, ele faz uma curadoria, ele reúne as informações importantes e sintetiza o conhecimento sem ser superficial. Então, o clube ele procura fazer isso da melhor maneira possível e, por vezes, a gente faz um aforismo ao vivo, que é o que a gente vai fazer hoje aqui com a professora Priscila, que já deve estar por aqui, e aonde a gente vai fazer 6 perguntas para a professora e ela vai responder cada pergunta em 10 minutos. E, obviamente, o tema de hoje é um tema muito especial, porque a gente está vivendo uma fase no planeta como nunca, né? Uma fase geopolítica mundial muito estranha, com vários acontecimentos muito diferentes acontecendo. As mídias falando cada uma coisa de um jeito. Então, a gente está trazendo a professora Priscila hoje. Eu vou deixar o Neto apresentar ela daqui a pouco, mas para ela fazer esse aforismo ao vivo com a gente e responder perguntas que são essenciais. Então, a gente vai fazer 5 perguntas para a professora e depois a gente vai abrir para que a audiência possa fazer mais 2 ou 3 perguntas para ela. Então, você tem que ficar ligado durante todo o programa aqui, se puder anotar ali a dúvida que você ficar ou a pergunta que você quer fazer, a gente vai dar espaço aí para 2 ou 3 mãozinhas que vão ser levantadas para poderem fazer a pergunta para a professora. Então, fique ligado aí para poder fazer essa pergunta como você quiser. Mas agora, para a gente não perder tempo, né? Eu vou passar a bola para o meu amigo Dalegrave Neto, que é um dos curadores do Clube de Aforismos, para ele poder introduzir quem é a professora Priscila. Ele vai fazer as perguntas também, vai conduzir o encontro para a gente. Só quero lembrar que no final eu vou comunicar aqui uma condição especial depois para quem quiser fazer parte do Clube de Aforismos e estudar grandes pensadores junto com a gente. Então, no final do encontro, fique esperto, porque eu vou falar uma coisa importante para você entrar com uma promoção especial no Clube de Aforismos. Então, meu caro Neto, quero te dar boa noite, bem-vindo, espero que você esteja bem, e eu coloco a bola nos seus pés aí para que a gente possa ter um encontro fantástico nessa noite e falar desse tema tão sensível e tão pertinente para os dias atuais, que é esse mapa geopolítico louco que o mundo está enfrentando nos últimos meses. Boa noite, bem-vindo. Obrigado, Marlos, é um prazer estar com vocês aqui, quero saudar a professora Priscila, que é uma das maiores autoridades nesse assunto, ela que é professora de Direito de Relações Internacionais, tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, fala 5 idiomas. Eu sou fã da professora Priscila. E volta e meia eu fico feliz que às vezes eu sintonizo ali a CNN e quando eu vejo ela está ali sendo convidada para falar sobre a guerra do Irã, sobre a invasão da Venezuela. Ela é muito assediada aí pelos meios de comunicação. E hoje nós vamos falar justamente desse tema que está em voga, que é esse tabuleiro geopolítico, né? Então é uma honra estarmos aqui com o pessoal do Clube de Aforismos, saudar a professora Marilis, que também está aí, o Marlos, e todos os demais integrantes do clube. Eu queria começar, professora Priscila, com uma primeira pergunta, que é a questão da hegemonia norte-americana. Veja, quando a gente fala em hegemonia, Antônio Gramsci, ele trabalha essa questão, ele diz que hegemonia não é só força, é força mais consenso. É quando os dominados, digamos, se rendem ao país hegemônico. Não precisa questionar isso. O país hegemônico é aquele que pode iniciar uma grande guerra. O país hegemônico é aquele que tem o maior controle militar, econômico e cultural. E nós tivemos, depois da queda do Muro de Berlim, em 89, depois do fim da União Soviética, em 2001, 91, né? 89. 89, o Muro de Berlim. E o fim da União Soviética... Perestroicas, 91, as primeiras perestroicas.
nós tivemos ali uma ordem mundial unipolar, digamos assim. Então, a Guerra Fria, que era bipolar, ela tornou-se unipolar, a ponto de Francis Fukuyama dizer a história acabou. E nós tivemos um longo período de hegemonia. E agora, me parece, e eu queria ouvi-la, que não há mais essa hegemonia norte-americana. Seja porque a China também é uma superpotência, seja porque a Rússia, né, invadiu a Crimeia e não pediu autorização para o país hegemônico. E então, nesse tabuleiro, a pergunta é essa: você vê ainda os Estados Unidos como país hegemônico ou apenas como uma superpotência ao lado da China? Boa noite. Bom, boa noite para todos e todas. É um prazer estar aqui. Antes de mais nada, eu queria, agradecer muito o convite e falar que eu me sinto muito honrada e espero que eu possa corresponder às expectativas, né, que vocês, enfim, deferiram a mim. Então, eu acho que a gente precisa entender algumas questões aqui, né, em relação a essa ordem ou não hegemônica, né? Porque eu acho que é importante a gente destacar alguns pontos, né, basicamente, para responder essa questão. O primeiro ponto, que é importantíssimo destacar, é que a ordem hegemônica dos Estados Unidos, ela vem construída no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, ela vem, basicamente, estruturada quando se finaliza a Segunda Guerra Mundial, com a eclosão do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Então, diferentemente do que a gente imagine, de fato, a ONU ela contribui para essa retroalimentação para os Estados Unidos vir a ser uma grande potência e, principalmente, garantir esse poder hegemônico. Só relembrando, né, a Organização das Nações Unidas ela foi idealizada por 3 estados, mas encabeçados pelos Estados Unidos. Então, Estados Unidos, Reino Unido e também a antiga União Soviética. Depois ingressou a China e, por último, ingressou a França, né, os 5 grandes estados com poder de veto, e os Estados Unidos foi cada vez mais, né, justamente ampliando o seu espectro de influência e também de hegemonia dentro desse mundo que veio a ser consolidado no pós-finalização da União Soviética. E aí a gente começa algumas dicotomias, né? Eu acho importante destacar em um primeiro ponto que os Estados Unidos ele vem a garantir esse poder hegemônico a partir da influência em algumas regiões, principalmente, primeiro, em América Central e também América do Sul. É importantíssimo destacar que os Estados Unidos participaram de diversas ações, inclusive incursões, dentro da América Central para garantir o seu poder hegemônico e a sua zona de influência, e também na América do Sul. Na América do Sul, vou dar 2 exemplos aqui. Um primeiro exemplo que a gente trabalha dentro da América Central, que é o exemplo do Panamá. Então, em 1989, os Estados Unidos fez uma incursão no Panamá, muito semelhante do que aconteceu nesse momento na Venezuela, né? Então, depois, o então ditador Noriega, no Panamá. E o segundo ponto, que daí a gente retrocede um pouquinho, né? Vai para o período das ditaduras militares brasileiras, Argentina, Paraguaia, lá na década de 60 e 70, que basicamente os Estados Unidos financiou a tal Operação Condor. Então, isso fez com que a gente observasse, né, uma emancipação de hegemonia e de justamente essa perspectiva de influência dos Estados Unidos nesse condão, né, quase que umbilical que se liga em relação à América Central e América do Sul. Um segundo ponto se atrela à África, né? Então, a partir do momento que eu tenho uma descolonização africana, né? A partir do momento que a África também quer se livrar das amarras culturais, das amarras jurídicas, dessa perspectiva eurocêntrica. E aí os Estados Unidos vê uma janela de oportunidade e começa a influenciar também políticas africanas, né? E aí eu falo, obviamente, da África subsaariana, abaixo do MENA. Para quem não está familiarizado com essas questões, a gente divide a África, né, em 2 grandes centros de influência, que é o MENA, ao norte, os países com influência árabe, né? Então, por exemplo, Marrocos, Saara, Tunísia, Egito, Líbia, e para baixo, né, do Saara, que é a África subsaariana, que aí a gente tem uma influência histórica da Europa e que depois, no segundo momento, vem com a influência dos Estados Unidos. E aí a gente chega no X do problema, né, que é o Oriente Médio. O Oriente Médio, os Estados Unidos, ele vai perspicaz, né, a partir da influência militar
Então, ele quer garantir uma influência e uma hegemonia também no Oriente Médio, desenvolvendo bases militares. E agora a gente também coloca o dedo no ponto central, né? O dedo na ferida. Que essas bases militares localizadas em países como, por exemplo, Catar, como, por exemplo, Kuwait, como, por exemplo, Emirados Árabes Unidos, elas têm uma contraprestação. Os Estados Unidos fala, eu quero garantir minha influência aqui, minha hegemonia aqui, só que em contrapartida eu vou garantir a segurança. E a gente vem falando que talvez esse seja um momento de virada de chave também, porque a gente observa que os Estados Unidos não estão conseguindo dar essa contraprestação, porque os estados eles estão sendo atacados, né? O Catar está sendo contra-atacado, vamos colocar assim, Emirados Árabes Unidos está sendo contra-atacado. Então, esse é também um ponto de influência, de inflexão, que faz a gente pensar que a hegemonia dos Estados Unidos também esteja em queda nessa região, ainda que, obviamente, exista uma retroalimentação entre a relação dos Estados Unidos com Israel. E, por último, chegando, né, basicamente, no mais extremo Oriente, eu quero destacar 2 pontos aqui. O primeiro ponto, Japão, e o segundo ponto, Índia, tá? A Índia, por muito tempo, foi o principal parceiro dos Estados Unidos, confluindo com essa hegemonia estadunidense mundial, em relação principalmente a esse extremo Oriente, esse Oriente mais distante, né? A Índia, ela tinha certeza que eu costumo brincar, que ela tinha certeza que ela era os Estados Unidos da Ásia, né, era o principal parceiro. Os indianos tinham certeza que os Estados Unidos só sobreviveriam por conta da Índia naquela regionalidade, mas em contrapartida, a postura que a gente tem visto da Índia, nesse momento, é uma postura muito de independência, muito pragmática. O que eu quero dizer com isso? A Índia ela tem se afastado das demandas estadunidenses, né? O Modi ele é muito pragmático, ainda que ele seja um governo de direita, ele é extremamente pragmático, e ele fala o seguinte: para prevalecer os interesses geoeconômicos indianos, eu vou fazer relações com quem quer que seja. Então, se a gente for pensar nessa influência, por exemplo, a Índia, ela não condenou na Assembleia Geral as ações russas no território ucraniano, porque ela viu uma janela de oportunidade para comprar gás barato da Rússia. Então, a gente viu uma quebra de paradigma aí da influência dos Estados Unidos nessa região. E o Japão também, né? O Japão a gente coloca como mundo ocidental, mas o Japão começa a observar que se ele se colocar muito favoravelmente aos Estados Unidos, ele vai ter um problema regional que os Estados Unidos não vai conseguir lidar, que é justamente a questão chinesa, né? Então, a China, ela tem um poderio estratégico muito forte, ela tem um poderio militar e regional muito bem estruturado, que o Japão, talvez, nesse momento, não queira tocar. Então, ele vai se distanciando dessa figura dos Estados Unidos com hegemonia a partir dessa perspectiva. Só lembrando sempre, né, que a gente não fala que tem uma substituição, vamos colocar assim, em relação aos Estados Unidos pela China. A gente vê um mundo hoje pluripolar, vamos colocar assim, né? Tem diversas zonas de influência e de confluência que vão fazer quase que uma delimitação regional do poder, né? Então, é muito errado falar, por exemplo, que hoje a gente substitui o poder hegemônico dos Estados Unidos pelo poder chinês, né? Muita gente pensa, mas a China é nosso maior parceiro comercial hoje da América Latina. Sim, ela é. Mas, primeiro, a América Latina não quer substituir essa zona de influência que era dos Estados Unidos por uma zona de influência chinesa. Segundo, a América Latina ela não quer ficar parada justamente com o estabelecimento comercial de estratégia e cooperação militar apenas com a China. A gente vê hoje, né, por exemplo, que o maior fertilizante, fornecedor de fertilizante para o nosso agronegócio é a Rússia. Então, ainda que a Rússia tenha problemas pontuais com a China, a gente não quer, né, basicamente afastar-nos da Rússia por conta da influência chinesa. A gente quer esse mundo multipolar, porque faz com que nós tenhamos também uma emancipação econômica e uma emancipação política. Então, é importante destacar, né, que ainda que os Estados Unidos, respondendo diretamente, venha justamente nessa quase que decadência, né, decrescimento de poder hegemônico, a gente não vê uma reestruturação de um florescimento hegemônico por outro Estado, mas sim por diversas ordens, né, uma constelação, vamos colocar assim, de influências, que vai tanto para o ambiente regional, quanto em um ambiente global, mas uma perspectiva globalizada, sem um único poder que venha a substituir os Estados Unidos. Diferentemente do que a gente possa pensar, em primeiro momento, que é a China que vai substituir. Não é. Tá? A China
tem um caráter econômico, é importante destacar, mas a China, ela não tem um caráter, por exemplo, militar, como tem uma Rússia, né? Não tem um caráter geoestratégico como tem na questão dos semicondutores, por exemplo, e nanotecnologia, como tem a Índia. Então, é dificílimo a gente falar em uma substituição dos Estados Unidos, mas respondendo diretamente, O que os analistas ele está em decadência. E veja se você concorda com eles, né? Você é um desses analistas aí também tão badalado. Eles dizem que a China ela nem quer essa hegemonia, porque é um jogo que favorece. A China ela joga o jogo do win-win, quer dizer, todos ganham, ela está mais preocupada com a nova rota da China, criar corredores logísticos, ela não está muito interessada em hegemonia. Você pode ver, dentro das 4 prioridades dela, vem a ciência, a agricultura, eu sei que a defesa é a 4ª prioridade da China, né? Então, a gente percebe que os chineses, eles estão fazendo um jogo muito mais de uma hegemonia ou de uma potência industrial. E você falou aqui da questão da força dos Estados Unidos. Existem alguns autores que dizem que existe um padrão de decadência dos impérios. Isso aconteceu com a Espanha no século XVI, isso aconteceu com a Inglaterra, isso aconteceu com a Rússia, e eles dizem que há 7 estágios que se repetem quando o império cai. E dizem que os Estados Unidos está no estágio número 5. Em resumo, esses estágios que se repetem para um império cair, primeiro o alargamento do orçamento militar, quando começa a gastar muito dinheiro, né? Daí começa o segundo estágio, que é a emissão de dólar, e daí a inflação. Aí um terceiro estágio, que é o endividamento, e a dívida dos Estados Unidos hoje é fantástica, se não me engano, é 35 milhões, trilhões, depois você me corrija nesses números, né? E daí vem um 4º estágio, que é a decadência social. A gente está vendo um país com alto índice de suicídio, com desigualdade, e aí finalmente vem a questão da reserva da moeda, que é o último bastião, e onde existe esse privilégio exorbitante dos Estados Unidos, é o dólar como principal moeda de reserva. Isso já vem caindo, né? Era 72% até pouco tempo atrás, hoje está em 58% do mundo, o dólar atuando como principal reserva mundial, e esse é o último bastião, né? Depois que atacar o dólar, como está acontecendo o BRICS, que já está fazendo negociação, deixando o dólar de lado. Nós vimos recentemente a União Europeia fazendo acordo com o Mercosul e com a Índia, onde também passa por cima do dólar. Então, isso nos mostra que o Império dos Estados Unidos está em decadência. E ele só não caiu ainda por causa desse privilégio exorbitante que é o dólar. Então, eu queria saber de você, Priscila, se você também concorda com essa repetição de padrão, se você também enxerga os Estados Unidos como um império em decadência, se ele realmente está nesse estágio número 5 aí, né? Ou se isso não é bem assim, né? Apesar de tudo, os Estados Unidos é que tem o dinheiro, né? Que ele tem o cofre. Ou se a China tem a rota, os Estados Unidos têm os dólares. Como que você vê isso, Priscila? Quando a gente fala, né, dessa questão dos Estados Unidos em queda, eu acredito de fato que o império esteja em queda, porém eu não acredito que sejam esses os argumentos de um império em queda. E eu vou colocar aqui as minhas razões, né? Então, como eu estava falando, a gente tem basicamente o que a gente chamou de Clube de Roma, né, que foi criado justamente por um grupo de pensadores, inclusive de pessoas ligadas ao setor banqueiro da Europa, para trabalhar com os problemas da humanidade. O terceiro Clube de Roma, né, que foi na década de 70, basicamente ele estabeleceu um relatório que se chama Nova Ordem Global. Esse relatório ele foi encabeçado por um holandês que se chamou Jan Tinbergen. Para quem, né, enfim, já ouviu falar no Jan Tinbergen, ele foi Prêmio Nobel de Economia com esse relatório. E ele vem falar justamente que para diminuir as dicotomias entre norte e sul global, a gente tem que diminuir os gastos militares. Então, basicamente, quando a gente tem, né, um avanço nos gastos militares, a gente faz com que estados que sejam desenvolvidos
fiquem ainda mais desenvolvidos. Então, vou dar um exemplo. A gente viu justamente a questão da China, ainda que ela não tenha essa pretensão militar, ela fazendo mais gastos com a questão, né, de armamentos e desenvolvimento tecnológico de armas militares. E a gente vê também que os Estados Unidos, ele aprofunda de tempos em tempos essa relação justamente de se fazer um investimento em material bélico militar. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto também que eu não acredito nessa questão do desenvolvimento bélico é porque talvez, tá? E aí eu vou ampliar um pouco do entendimento, talvez essa visão de impérios, ela seja muito vinculada ao contexto que a gente chama de eurocentrismo, né, um contexto quase que colonial mesmo, né, desse pensamento de que tem que ser a derrubada de impérios, né. E aí eu vou citar aqui o Keio Hain, né, que é um grande, enfim, pensador das relações internacionais, e aí basicamente, a gente fala o seguinte, olha só, quando a gente fala em queda de império, justamente com essa perspectiva de aumentar os custos militares, a gente está vendo um contexto da Europa que nasce a partir justamente da instituição da OTAN. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque a Europa só alcançou o estado do bem-estar social por conta da OTAN, porque ela não teve que se preocupar com gastos militares, né? A gente sabe que o artigo 5º da Carta da OTAN, ou enfim, para quem não saiba, fica aqui consignado, para quem não sabe, fica aqui consignado, o artigo 5º da OTAN, ele vem falar o seguinte, se ataca um país, vai todos terem o direito de responder, o que a gente chama de legítima defesa coletiva. Então, a Europa, por muito tempo, ficou à mercê de investir justamente nesses gastos militares, porque sabia que se porventura algum Estado lhe atacasse, como é o caso da Rússia, por exemplo, os Estados Unidos teriam obrigação legal, justamente, de fazer essa resposta à agressão armada contra um país europeu. Então, quando a gente observa, de fato, um aumento nos gastos militares, é porque o que se interpreta a partir dessa perspectiva de queda de império? Que esses países teoricamente europeus estariam se afastando desse mundo, né, basicamente multipolar ou multilateralizado em termos de conversa, em termos de estrutura pela OTAN, mas de fato queria estabelecer, né, quase que critérios individualistas, queria vir uma autocracia, vamos colocar assim. Então, eu não concordo, tá, que os Estados Unidos estejam em queda porque aumentou os gastos militares, até porque existe uma progressividade na história dos Estados Unidos com aumento de gastos militares. O que a gente vê na era Trump 1 e que se, enfim, aprofunda nessa era Trump 2 é justamente gastos militares em prol dos interesses dos Estados Unidos e não interesse de, enfim, aliados históricos, não de interesse de outras pessoas de direito internacional público que, historicamente, os Estados Unidos tendem a ter essa interconexão. Então, hoje, os Estados Unidos ele é muito movimentado pelo movimento MAGA, né, o Make America Great Again, focando-se em relação aos interesses dos Estados Unidos. Por isso, que se a gente for rememorar em 2018, o Trump já saía das reuniões da OTAN batendo as portas, falando o seguinte, eu estou financiando a defesa de vocês, países europeus. E ele não está errado, tá? O estado do bem-estar social europeu só foi alcançado por conta da falta de investimento em segurança em relação... Eu quero chegar no segundo bloco, que é justamente o que passa pela cabeça do Trump. Você chegou já... Então, nós vamos inverter um pouco a sequência. Então, o segundo bloco seria exatamente isso. Veja, e me corrija se eu estiver errado, eu tenho escutado de alguns analistas o seguinte, na cabeça do Trump. O Trump, ele era ele era o dono do tabuleiro, ele era o dono do cassino. Ele tinha uma hegemonia, então, para ele, era interessante ter o multilateralismo, ter OMC, ter OMS, ter FMI, ter Banco Mundial, ter a OTAN, onde, como você bem colocou, ele é o todo protetor da OTAN, e aí ele vai percebendo que ele vai garantindo as rotas marítimas, ele vai garantindo segurança, e houve um erro de cálculo em relação à China. A China foi crescendo, entrou na OMC, se não me engano, em 2001, e aí foi crescendo, aí veio a crise de 2008, a crise financeira do crédito subprime, colocou em xeque um pouco o neoliberalismo,
Aí nós chegamos a uma conclusão que os países que não seguiram a receita neoliberal, né, da privatização, do capital financeiro, daquela visão a curto prazo, se deram bem. China, Coreia do Sul, Vietnã. Quem fez a receita inversa do neoliberalismo acabou se dando bem, que é fortalecer sua indústria interna, e ao ponto de ter um discurso do Trump em 2017, conhecido como a carnificina americana, e o Trump disse o seguinte, abre aspas, os Estados Unidos é um país em ruínas, fábricas fechadas, empregos exportados e fronteiras abertas. A elite de Washington enriqueceu o mundo enquanto empobrecia a classe média americana. Aí, então, me parece que ele vira a chave e diz o seguinte, as favas, nós ficamos protegendo a União Europeia, né, com esse poderio militar, eles fazendo negócios com a China crescendo, OMC só dando palpite para nós, eu não preciso mais desses órgãos colegiados. A ONU, quando eu vou pegar a escada rolante trava aqui, né? Lembra que ele contou? Foi até engraçado isso. Eu não preciso mais da ONU, eu que financio a ONU vem uma vez por ano aqui, e quando estou eu e minha esposa aqui subindo a escada rolante trava, o PowerPoint, o teleprompter trava, tanto que ele fez uma nova ONU dele lá, o Conselho de Segurança, né, que para estar sob o guarda-chuva dele tem que pagar $1 bilhão, né? Então, me parece que ele diz assim, nesse jogo de multilateralismo, nós não estamos nos dando bem. Nós estamos protegendo todo mundo, e por isso que ele começa a jogar na cara da Europa, né? Ah, vocês, a ponto de, e você bem lembrou, quando ele fala em invadir a Groenlândia é da Dinamarca, né? Então, ele está criando um problema com o próprio integrante da OTAN. Então, ele mostra que ele não está mais preocupado com essas regras, né? E aí ele muda a jogada. Eu queria que você desse a sua opinião, me corrija se eu estiver errado. Ele muda a jogada e começa a ter uma geopolítica de conflito, tarifaço, acordos bilaterais, né? E não mais o multilateralismo. O que você me diz disso, professora Priscila? Bom, vamos lá. Como eu sei que esse é um clube de aforismos, né? E eu vou deixar consignado aqui 2 autores, então, tá? Que é o Scholl, tá? Depois eu posso passar esses nomes. O Scholl, que trabalha, que é um dos maiores especialistas em direito internacional hoje no mundo, e o outro é o Antônio Cassese, tá? Antônio Cassese, que, enfim, eles vão explicar, né, basicamente, o que acontece nesse histórico de direito internacional. Eu vou explicar rapidamente para a gente pegar esse gancho e entender a era Trump, tá? E é importante destacar, a era Trump não começa agora, tá? A era Trump que vem materializada agora, ela começa em 2003, e já explico por quê. Quando a gente tem, né, basicamente, a construção dos estados, e aí eu falo os estados na perspectiva jurídica, a partir de Hans Kelsen, da interpretação de Hans Kelsen, em 1648, a gente tem uma ordem internacional formada por um sistema internacional. O que eu quero falar com isso? Os estados, eles mantêm relações bilaterais porque eles têm medo de perder a sua soberania, tá? Relações bilaterais, como o Trump quer desenvolver. Então, ele vai negociar individualmente com cada um dos estados essa questão tarifária. Então, basicamente, o estado ele não quer compartilhar soberania. Ele não quer decidir em conjunto. Ele tem medo de perder sua soberania. Lá, desde o século XVII até o século XX, vamos colocar assim, né? Então, ele vai, a partir de relações bilaterais, trilhando esse caminho para justamente conseguir sobreviver nesse plano internacional, mas sem uma relação contínua e permanente, né, justamente com essa questão de ordem internacional. Chega a Segunda Guerra Mundial, chega a Primeira Guerra Mundial, a gente já começa a observar que tem algum problema aqui, que eu não posso ter apenas relacionamentos pontuais, que isso vai acabar com a minha economia, isso vai acabar com a minha humanidade, isso vai acabar com a estrutura que eu tenho construída até então, e os estados começam a conversar mais continuamente, né, o que a gente chama de desenvolvimento do multilateralismo, né, conversas mais contínuas, e eu acho que é importantíssimo destacar que não é perda de soberania, é compartilhamento de soberania.
Decisões que nós tomaremos em plano interno, a gente vai tomar em plano conjunto internacional. E vem a Segunda Guerra Mundial e daí crava que não dá mais para só viver de relações bilaterais. A gente precisa de um foro adequado para trabalhar com paz internacional, segurança internacional, para trabalhar com cooperação internacional e para trabalhar, basicamente, com foros pacíficos para dirimir controvérsias que não há guerra. E aí a gente cria a Organização das Nações Unidas, o exponencial máximo de organizações internacionais. Eu vou fazer um pequeno parênteses, né, porque eu gosto de dar, meio entre aspas, um sermão. Se hoje 40 milhões de pessoas no mundo não morrem de fome, é por conta da ONU. Então, o que não serve para nada pode ser o Conselho de Segurança, que eu até acho meio errado, né, falar que não serve para nada, mas o Conselho de Segurança é o maior problema, né, é um câncer dentro da organização. É uma célula cancerígena, vamos colocar assim, dentro da organização. Mas tudo isso para falar para vocês que a desumanização que foi a Segunda Guerra Mundial, né, a perpetração da barbárie fez com que nós repensássemos as relações internacionais. Não pensássemos a partir dessa vertente Estado-Estado, mas sim um compartilhamento de valores a partir desse epicentro que seriam as organizações internacionais. A gente chega na década de 90, né, mais especificamente em 1º de abril de 1994, criamos a Organização Mundial do Comércio, né, que vai entrar em vigência em 1995 para justamente trabalhar com a liberalização do comércio. Eu não acredito que os Estados Unidos deixou à mercê a China. Esse era um movimento quase que lógico de acontecer, justamente por conta da transformação que estava acontecendo dentro do território chinês, né? E a China era muito contrária a essas organizações internacionais. Isso é muito disruptivo hoje pensar. Porque hoje a China, países como a China, são os grandes, né, enaltecedores das regras multilaterais. Mas ela era disruptiva, ela não concordava ainda que ela entrasse nessas organizações. Ela queria se desenvolver a todo custo, que ela fez, né? E aí eu deixo mais uma referência para vocês, tá? Tem um livro do Thomas Jeffrey, que se chama The Great Leviathan, para falar sobre essa transição chinesa, né? Como é que ela fez essa transição chinesa, inclusive uma transição de um mercado que era extremamente degradador do meio ambiente, e hoje é um feitor da ecopolítica internacional para quem pensa na China, tá? Fica aqui gravado, para quem pensa na China, como aquela, né, enfim, aquele local com fumaça, com degradação ambiental, ficou parado na década de 90. A China hoje é outro país, tá? Mas tudo isso para falar para vocês que a China não era favorável a essas regras multilaterais. E aí os Estados Unidos começam a observar que a China, por um planejamento interno, vem a crescer. E o Trump, em uma ideia parada, né, basicamente na década de 70 e 80, vem falar o seguinte: olha, eu quero voltar com a ideia do século XIX, né, do século XVII até o século XX, que talvez relações bilaterais sejam mais favoráveis aos Estados Unidos. Eu quero sair desse multilateralismo, eu não gosto desse multilateralismo, né? Por que eu não gosto? Porque eu comecei a observar que eu parei, não que eu parei, mas que eu não comecei a crescer em tamanha relevância como a China está crescendo. Mas isso são outros fatores, né? Isso que o Trump tende a não entender, não é por conta do fator organizações internacionais, não é por conta do fator, né, que as empresas do cinturão do aço faliram ou saíram de lá, não é por conta disso, são por outros fatores, é por política interna chinesa, é por conta dessa dicotomia de valores em relação à China. A China é um país extremamente diferente dos Estados Unidos em termos culturais e socioeconômicos, né? Se a gente pensa, e aí eu quero só fazer uma correção, se a gente pensa que os Estados Unidos hoje, ele tem problemas em relação, né, basicamente, a vulnerabilidades sociais, é porque a gente deixou embaixo do tapete as vulnerabilidades sociais dos Estados Unidos durante um longo período de tempo. E eu vou dar um exemplo para a gente, né? A gente aqui no Brasil está falando muito sobre a questão justamente de direito das mulheres. Nos Estados Unidos não existe direito das mulheres, né? Então, os Estados Unidos não faz parte da Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher de 1979. Os Estados Unidos não tem previsão de direitos civis, né, em plano internacional. Aí vocês podem pensar, mas ele tem a previsão das emendas, né, à Constituição. Sim, ele tem previsão das emendas. Mas se a gente for pensar que não existe crime de calúnia, de difamação, por conta do enaltecimento da liberdade de expressão, isso se torna um ambiente muito perigoso para a consolidação dos direitos humanos. Outro ponto, né, eu gosto muito, né, de cinema, enfim, de séries, eu acho que é um bom meio informativo. Eu vou deixar aqui uma recomendação de um filme hondurenho,
O filme se chama Ice, né? Não é alusão à força repressiva contra os migrantes. É uma alusão, basicamente, a como as crianças migrantes, tá? Que chegam dos países da América Central são tratadas na fronteira sul dos Estados Unidos. A gente não tem conhecimento que os Estados Unidos têm manipulação de dados, mas para vocês saberem, as crianças, porque ice é gelo, né? Aonde as crianças ficam detidas, faz muito frio à noite, né? Eles ligam o ar-condicionado em uma temperatura assim que o corpo humano não aguenta. A gente tem relatos de ONGs de crianças morrendo de hipotermia. Só que a gente não tem dado, então a gente escuta, tende a escutar, né, quase que um aspecto xenofóbico, que lá do outro lado do mundo, na China, estão comendo criança, estão comendo carne de cachorro, né, quando está aqui do nosso lado essas questões de violação de direitos humanos. Então, eu gosto de ter uma certa ressalva, da gente falar, né, unindo uma situação com a outra, da gente falar que os Estados Unidos é uma queda de império porque tem uma deterioração dos direitos humanos, agora está simplesmente, né, a gente não tem hipocrisia. A gente costuma falar que, pelo menos com o Trump, não tem hipocrisia. Mas, por exemplo, vou dar um outro fator, né, para a gente pensar aqui. O Barack Obama, ele foi o presidente que mais matou em guerras na história recente dos Estados Unidos, porque ele instituiu a guerra dos drones. Em contrapartida, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, né? Então, assim, são dicotomias que nos levam a crer que os Estados Unidos hoje, talvez eles estejam retornando ao século XIX, século XVIII, nessas relações bilaterais, porque alguns problemas foram descortinados, principalmente nessa administração trumpista. Mas eu não acredito, né, que de fato as organizações estão perdendo poder, para fechar minha resposta, porque a gente tem esse ponto disruptivo da China, que hoje vem justamente confabular que as organizações internacionais são importantes. Só para fechar meu raciocínio mesmo, eu trabalho muito com a Organização Mundial do Comércio, tá? Muito mesmo, e direitos humanos. Eu sou consultora da missão italiana da OMC, né? E hoje a gente vê a China extremamente enaltecedora da OMC, coisa que os Estados Unidos, né, desde então, nunca mais fez. Ele se afasta da Organização Mundial do Comércio. Então, assim, tudo isso para falar, eu ainda tenho esperanças, né? Ainda está respirando por aparelhos, mas eu ainda tenho esperança na Organização Mundial do Comércio e nessas organizações internacionais, ainda que os Estados Unidos vejam justamente esse ponto de não se ter mais tamanha relevância. Ok, nós vamos entrar agora num terceiro bloco, e no final nós vamos juntar tudo isso aí. Vamos falar da China, né? Eu queria que você fizesse com essa tua didática aí um resumão, né? Desde Mao Tse-tung, né? Que nós tivemos daí a morte dele, entrou Deng Xiaoping, em 1979, começou a fazer algumas aberturas. A China sempre primou por um planejamento de longo prazo, ao contrário do Ocidente, da visão neoliberal, que é tudo pragmática, aquele lucro rápido, né? E os chineses, sempre aqueles planos quinquenais, eles planejaram a indústria, num primeiro momento com quinquilharia, num segundo momento um pouquinho mais sofisticada, até chegar hoje como grande líder de carros elétricos e, nossa, se for aqui elencar tudo que a China hoje é líder, vai faltar dedos na mão, né? Então, ela é um exemplo, assim, de sucesso fantástico. Então, eu queria te provocar. Veja, o Deng Xiaoping entrou em 2012, e um ano depois ele já vem com a nova Rota da Seda, para dizer, olha, nós queremos corredores logísticos, nós queremos integração de fluxos, nós não estamos vendo tecnologia como um ativo, uma mercadoria, mas como um meio para alavancar novas rotas, né? Belt and Roads, né? Então nós estamos sentindo que a China, ela também é transparente na posição dela. A posição dela ela é muito firme. Hoje, a nova Rota da Seda, ela tem mais de 150 países integrados, né? Então, depois do Plano Marshall, talvez é o plano mais fantástico geopolítico que nós já tivemos. E o Plano Marshall, nós tínhamos 2 dezenas de países ali, uma questão ideológica para conter a União Soviética, né, e reconstruir a Europa pós-guerra. A China não, são 150 países, corredores, portos, estradas, ferrovias. Então, a pergunta que eu faço para você, professora Priscila, é se essa China grande de hoje, que todo mundo se rende a ela, né?
Eu, inclusive, eu tenho uma admiração, quanto mais eu estudo China, mais eu gosto da China, né? E é engraçado, eu nunca me imaginei que entre uma briga entre Estados Unidos e China, eu ia torcer para a China. Hoje eu torço para a China, né? Porque a gente que é acostumado a ver aqueles filmes americanos, do Rambo, né? E hoje a gente sabe que o vilão da história são os Estados Unidos. A China, ela está fazendo o trabalho dela. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte. Primeira, se essa China forte, ela tem nexo com a visão de mundo de Mao Tse-tung, ou ao contrário, ela começa com um rompimento de Mao Tse-tung, a visão de Mao Tse-tung, e vem Deng Xiaoping e diz, não importa a cor do rato, né? O gato tem que matar o rato. Não tem uma frase assim, famosa dele, né? Que é a fome, né? Não importa a coloração ideológica, nós temos que matar o rato, nós temos que matar a fome. E a China tirou 800 milhões de pessoas da fome. Isso é fantástico. São 4 Brasis, né? Então, a primeira pergunta é, a China de hoje, essa potência chinesa, tem a ver com Mao Tse-tung? Ou ela tem uma ruptura com Mao Tse-tung e é uma nova, né? E a segunda é aquela velha discussão se a China é um capitalismo de Estado, como diz o Fernando Haddad, esse último livro dele, Capital Superindustrial, uma coisa assim, muito bom esse livro dele, ou é um socialismo de mercado, como diz o Elias Jabor. Com a palavra, a professora Priscila. Então, vamos lá, tá? Eu quero só deixar consignado aqui, eu também sou uma entusiasta da China. Enfim, eu sou professora, né, e eu já tive até problemas por conta desses meus posicionamentos. E eu quero deixar muito claro que os meus posicionamentos não é que eles são pró-China, né, mas eu acho o seguinte, eu sempre falo isso, a gente já sabe de todos os problemas da China. A nossa construção, né, enfim, social, a nossa construção jurídica, a nossa construção de consolidação de direitos humanos é muito vinculada à ideia de majoração dos elementos europeus e principalmente estadunidenses. Então, a gente tende a criticar tudo que é diferente, e esse diferente vem, basicamente, consolidado em um xenofobismo contra a China e em uma islamofobia. Isso é um assunto para outro aforismo, né? Basicamente, só para a gente falar sobre essas perspectivas. Então, eu falo, enalteço situações positivas da China e enalteço também situações negativas dos Estados Unidos, que a gente tem que pensar, os Estados Unidos é o país da liberdade que foi nos vendido, né? E não é bem assim, né? Os Estados Unidos têm tanto ou mais problemas que a China. Esse é um primeiro ponto. E aí vamos pegar e eu vou responder que eu não acredito que a China tenha se afastado nesse desenvolvimento, né, enfim, socioeconômico das ideias do Mao Tse-tung, porque basicamente, primeiro, ela faz uma influência em outras regionalidades a partir de uma perspectiva do que a gente chama, que eu vou utilizar o nome das relações internacionais, da diplomacia do panda, né? O que é diplomacia do panda? E já conto uma história aqui concreta para vocês. É uma diplomacia que não tende a se utilizar de caráter militar diretamente contra os estados. Vocês podem ver que a China não se intromete, né? No auge do genocídio de Gaza, desculpa, mas é genocídio, né? Eu me compactuo com o posicionamento da ONU. No auge do genocídio de Gaza, a gente viu que começou a correr um vídeo fake news colocando um avião chinês levando, né, quase que ajuda humanitária para a Palestina. Quando eu vi aquilo para a faixa de Gaza, eu falei, isso aí é mentira, é fake news, porque a China nunca ia se intrometer diretamente. Mesma coisa agora, né? A gente sabe que a China está super pró-Irã, né? A gente sabe. Só que ela nunca declara abertamente, explicitamente. Outras, Big Tech chinesas, só para vocês terem uma ideia, o que elas fizeram à época também, né, do auge do conflito Israel-Palestina? Elas simplesmente tiraram o nome de Israel do mapa. Elas só deixaram o nome da Palestina. Como a gente vê, Estados Unidos e Israel tirando o nome da Palestina do mapa, as Big Tech chinesas tiraram o nome de Israel. Então, é uma diplomacia muito abrandada, né, que a China faz. Então, por isso que eu não acho que ela vai se afastar tanto, assim, das ideias do Mao Tse-tung, que não era fazer esse campo militar contrário, né, enfim, de atacar o Ocidente, mas sim voltar-se para dentro. Outros exemplos, eu posso trazer diversos exemplos aqui, mas vou trazer mais um, né? O Tibete sofreu um grande terremoto recentemente na última década. É a China que está o Tibete, desculpa, não é o Tibete, é o Nepal. Ele sofreu um grande terremoto nas últimas décadas. E basicamente é a China que está reconstruindo esse Nepal. Por quê? Porque a China é boazinha? Não.
porque ela quer fazer justamente um cinturão de influências que vai até a Índia, que é o grande, né, enfim, rival, vamos colocar entre mil aspas essa questão de rivalidade, mas é o grande rival em relação justamente a essa perspectiva de se ter o quê? De se ter alguém que possa ganhar também da China, né, e também na questão territorial, que eu acho que para a China não é tão relevante assim. Outro exemplo para fechar, né, do que a gente tem, e aí eu falo de um caso concreto. A gente tem, basicamente, né, uma previdência social chinesa muito forte. Uma previdência social que prevê que até o ano de 2030, todas as pessoas, eu disse todas as pessoas, vão estar dentro do programa de previdência social chinesa. Esse programa de previdência social chinesa é tão forte, mas tão forte, que foi adotado pelo Catar, né? Depois vocês podem buscar essas informações, cruzamento de informações. E para fechar, daí, né? Porque se deixar, eu me estendo aqui, né? A gente tem, eu quando falo de China, eu sou uma grande entusiasta, mas para fechar, eu não acredito que a China seja um capitalismo de Estado. Por que eu não acredito que a China seja um capitalismo de Estado? Porque quando a gente fala em capitalismo de Estado, a gente tem quase que uma prevalência dos vetores e dos valores capitalistas. Os vetores e valores capitalistas, eles são basicamente vinculados à ideia de um individualismo puro e um enaltecimento de direitos sociais direitos civis e políticos. Primeiro, a gente não tem esse enaltecimento do individualismo na China. E segundo, a gente não tem também, é importantíssimo destacar, essa vinculação, essa ideia de prevalência de direitos civis e políticos, né? Eu costumo falar, gente, se vocês pensam que direito à vida, direito à liberdade de expressão, direito político é mais importante, para os chineses, eles nascem com a cabeça que direito a ter um hospital em uma semana, em uma época de pandemia, direito a ter uma moradia adequada, direito a ter uma alimentação adequada é mais importante do que o direito de votar. E isso não está certo ou errado, é um pensamento diferente. Por conta disso, não tem como a gente enaltecer o capitalismo dentro desse entendimento da China. Então, eu acredito que ela seja, sim, um socialismo, né, de mercado, porque a gente tem o estabelecimento de consolidação de moradia. Para quem não sabe, o governo chinês, ele dá moradia para todas as pessoas, pelo menos 30 anos a propriedade vai ser do governo chinês, depois se abre a possibilidade da pessoa comprar ou não é bem comprar, né, mas ter a propriedade desse apartamento, dessa moradia. Segundo, o governo chinês garante, né, a alimentação adequada, e não menos importante, né, o direito à saúde e direito à educação está anos-luz na frente. E eu vou dar exemplo aí para fechar minha fala também, eu gosto de exemplificar o que eu falo, eu vou pegar o gancho com professores universitários, tá? Eu dou aula em universidade pública e privada hoje, né? A gente sabe que a universidade pública, ela tem uma qualidade de ensino, mas a gente sabe que as verbas não são as mesmas que a gente tem para outros setores também do funcionalismo público, isso é claro. Eu dou aula em uma universidade dos Estados Unidos, mestrado e doutorado, que se chama Washington Lincoln University. Eu tenho um colega meu que dá aula nessa universidade também, e dá aula na Universidade de Nanjing, para vocês verem como a China vai passar, inclusive, Harvard. Ele estava me contando do regime de trabalho dele, né? E, assim, é de ficar de queixo caído. Como é que é o regime de trabalho dele? Olha só, ele trabalha um ano, tá? Vinculado à temática que ele, né, estudou para tanto, então ele trabalha um ano normalmente com um grupo de extensão, com a questão de grupo de estudo, com a questão de aula, com a questão de orientação, mas sempre, né, num regime diminuto, não é 7 dias por semana, enfim. Ele tem um regime bem flexível, mas ele trabalha um ano. No próximo ano, ele vai continuar recebendo salário, mas ele tem que tirar um ano sabático para se especializar cada vez mais, fazendo principalmente artigos, participando de eventos, participando de congressos, e o governo chinês, ele paga, tá? Ele paga toda e qualquer viagem que ele quiser fazer para trazer essa atualização. O governo chinês, ele paga os livros, e o governo chinês continua pagando o salário nesse ano sabático. Assim,
é o sonho de qualquer pessoa que trabalhe na educação, é o sonho de qualquer pessoa que trabalhe com ensino, né? E eu tive um contato com essa universidade de Nanjing, só para explicar para vocês também, porque a China não é santa, né? A gente sabe, ela tem muito interesse na nossa biodiversidade, e a Universidade de Nanjing, ela fez um estudo sobre a biodiversidade dos países que compõem a floresta amazônica, né? E eu fui escalada para fazer esse estudo em relação ao direito internacional, às normativas, efetivamente, né, para se ter essa construção de entendimento do direito internacional no campo da Amazônia. Gente, eu juro para vocês, eles me pagaram, tá, para eu fazer um estudo de 30 páginas. Aí eu falei, olha, talvez eu precise ir para a Colômbia. Eles falaram, não tem problema, a gente paga, você pode ir, pode comprar quantos livros você quiser, que a gente paga. Eles realmente pagaram. Logicamente, não era uma viagem, mas era um trabalho, né, que eu fui fazer, mas qualquer coisa que eu pedisse, eles me remuneravam, qualquer. Eu preciso comprar livro, eu preciso acessar, né, um artigo que é pago. Era eu comprovar que eu precisava, pois justificar, e eles pagavam. O pagamento desse artigo também foi em valores, assim, que eu jamais imaginaria, né, que a educação pudesse me pagar. Então, a China, acreditem, ela vai passar na frente de todo mundo. E era o ideal do Mao Tse-tung também, investir na educação. Então, é importante a gente saber que eu não acredito que a China basicamente se livrou, vamos colocar, das amarras, dessas ideias, desses ideais do Mao Tse-tung, e aí eu fico, né, com Elia Jabbour falando que é um socialismo de mercado. Antes de a gente passar para o quarto bloco, eu queria só te provocar o Domenico Losurdo, né, que é um pensador italiano marxista, faleceu em 2018, ele diz que a China, ela é um país socialista porque ela não deixou a classe burguesa se organizar, né? Ou seja, a classe burguesa ela pode até existir na China, e a gente vê, né, o número de milionários e bilionários cada vez maior na China, né? Mas ela não deixa a classe burguesa se organizar enquanto classe, a ponto de você ter, por exemplo, que nem tem no Brasil as confederações da indústria, a FIEP, né? Ela existe, mas quem dá a última palavra é o Estado. Rapidinho, só para a gente fechar esse bloco, você concorda com esse argumento ou não? Não, eu acho que eles não querem se organizar. Eu acredito piamente que eles não querem, porque eles, inclusive, eles falam mal do governo, mas eles não querem outro tipo de governo. Esse que é o grande ponto. A gente tem, né, uma mídia aqui que conta uma história que às vezes não é a história do chinês. E eu vou dar o exemplo de Taiwan. Taiwan, a população jovem, ela não quer se desvincular da China. Ela não quer, porque ela entende que daí ela vai ser jogada nas amarras do capitalismo. Então, eu justifico aí que minha resposta falando justamente a população jovem que tem acesso à informação, né? E assim, super importante sacar, não é que a China proíbe o acesso à informação, ela tem um sistema próprio, inclusive a Coreia do Sul também é assim, tá, gente? A Coreia do Sul não admite Google Maps, por exemplo, porque eles têm medo justamente dessa informação ser vendida em relação a mapeamento, né, enfim, e de dados lá da Coreia do Sul, não falei errado, não é Coreia do Norte, né? E eu acredito que eles não queiram mesmo, porque com esse conhecimento do que é o capitalismo, as amarras do capitalismo, e que faz, né, com uma população, se porventura eles fiquem mais vulneráveis, eu não acredito que falta organização, eu acredito que falta literalmente vontade, porque eles estão satisfeitos com o que eles têm, principalmente a classe média, né? E a gente tem que entender, é importante também pensar, a questão de valoração de como eles nascem, de como eles nascem e crescem, obviamente, né? Não estou falando de justnaturalismo aqui, mas é diferente de como a gente tem essa percepção de mundo, né? A nossa percepção de mundo é muito vinculada. Imagina, né? Se eu não tiver uma democracia, se eu não tiver como votar. Gente, tem países que não estão preparados para a democracia. E eu trago um exemplo concreto, né? O exemplo do Egito, quando ele foi para uma democracia, foi eleita a Irmandade Muçulmana, que é basicamente, não estou falando, né, que está certo ou está errado, mas é o braço do Hamas dentro do Egito, né? E basicamente suprimiu vários direitos e trouxe uma situação catastrófica, né, para a situação socioeconômica do Egito. Vamos pegar a Venezuela aqui, não estou falando que eu concordo com o Maduro, mas se a gente pegar a Venezuela, ninguém mais falou da Venezuela, mas eu fui coletar dados no data center do Banco Mundial, né?
A Venezuela estava com uma inflação, na época do Maduro, de 414%, agora está com 658%. E supostamente os Estados Unidos reconheceram o governo, né? Agora que tem um governo com legitimidade democrática. Então, assim, a gente precisa pensar que a democracia é o melhor regime para nós, que nascemos, né, com essa vertente individualista. Para a China, para quem compõe aquele lado do mundo, talvez eles estejam de fato satisfeitos. Não estou falando que a China é perfeita, porque ela está longe de ser perfeita, mas talvez não exista a necessidade e esse desejo de organizar a classe burguesa, como foi, por exemplo, né, em 1789, na Revolução Francesa. Então, essa é a minha leitura hoje da China. Pode ser que amanhã tudo mude. Fazendo, então, um gancho aí, entrando no outro bloco, antes de falar da Rússia, eu quero fazer uma mixagem aqui com a doutrina Monroe. Então, nós tivemos aí com o James Monroe, em 1823, uma doutrina dizendo que os americanos, América é dos americanos. Só que o contexto dessa frase, ficou conhecido como doutrina Monroe, era muito mais de você proteger a América contra aquele colonialismo, né, europeu. E aí agora vem o Trump e diz, e repete essa frase, né, para justificar a invasão à Venezuela, como quem diz, quem dá ordens aqui no quintal da América somos nós, e agora já está de olho em Cuba, que é uma maneira assim tão perversa, né? Você deixar eles sem luz, né? Porque a Venezuela fornecia petróleo para Cuba e agora não fornece mais, então eles estão tendo apagão lá, elétrico, quer dizer, é uma coisa cruel, né? E ele fala assim com um jeito, assim, né? Tipo, não, é isso aí, agora a Cuba está fraquinha, como que diz, está fácil de bater, né? Então, e sob esse pretexto da doutrina Monroe, nós podemos dizer, e alguns analistas mais rasos, eu sei que você é muito mais profundo, e eu queria saber a tua opinião nesse sentido, que essa doutrina Monroe, que América é dos americanos, ela pode também dar uma justificativa para dizer que Taiwan é da China, ou seja, cada um com a sua liderança regional, e que a Ucrânia é dos russos, ou seja, cada um no seu quadrado, ado, cada um no seu quadrado, onde tiver uma liderança regional, aqui nós mandamos, né? Eu queria saber a tua opinião sobre isso, e já pegando um gancho aí para a Rússia. Você acha que a Rússia do Putin, ela é mal compreendida, ou ela é esse bicho-papão todo? Porque a Rússia, ela hoje impera lá grandes oligarquias, né? É uma coisa assim, é um regime econômico confuso. Mas, por outro lado, a Rússia viu que a OTAN foi se ampliando, e chegou uma hora que ela falou, chega dessa ampliação da OTAN, nós temos que fazer alguma coisa. E ela, como última pergunta, ela te surpreende? Nós tivemos recentemente um corte do sistema SWIFT, né, como arma. Os Estados Unidos cortou esse sistema de compensação, né, que é o e-mail dos banqueiros, que dizem, esse sistema SWIFT, eles tiraram isso como uma retaliação à Rússia, e mesmo assim, ela sobrevive. Hoje, com a guerra do Irã, há quem diga que ela é a grande vencedora. Se tem um vencedor na guerra do Irã, é a Rússia, porque ela que está fornecendo, né, está tão raro hoje petróleo e gás, e ela está ali, agora está todo mundo aí atrás, nós temos gás, temos petróleo, vocês estão brigando aí. Então, eu queria saber a tua opinião sobre a Rússia. Fala um pouquinho para nós, Priscila. Meu Deus do céu, a pergunta é tão cheia de camadas que eu acho que eu não vou conseguir falar em 10 minutos, mas vamos lá. Eu acho que a primeira questão que a gente precisa entender é que, na visão do Donald Trump, o mundo deveria ser dividido em 3 zonas de influência. Não que eu concorde, mas uma primeira zona de influência dos Estados Unidos, então seria basicamente as Américas para os Estados Unidos, e ele vai se inspirar na doutrina Monroe, tanto que a gente tem chamado, né, nós internacionalistas, de doutrina Doral, né, por conta de Donald Trump, isso é importante
destacar. Aí a segunda zona de influência seria a influência chinesa, né? Então, Extremo Oriente, vinculado até a ideia justamente de Taiwan para a China, isso é claro. E a terceira zona de influência seria a influência da Rússia. Então, a Rússia teria uma zona de influência no leste europeu. E a Europa, né, para o Donald Trump é uma civilização em decadência, não tem nem que ficar dando pitaco, não tem quem falar nada, né, ficar na dela, porque basicamente a Europa, segundo Donald Trump, não serve mais para nada, né? Então, essas seriam as 3 zonas de influência. E aí, a gente também sabe, antes de vincular a ideia da Rússia, que o Donald Trump, ele tem tendências autoritárias. É importante destacar isso para a gente, né? Nessa semana saiu uma pesquisa do Instituto Norueguês que mede, né, o nível das democracias e já se fala que os Estados Unidos não é mais uma democracia pura, é um sistema democrático em transição para uma autocracia. E o Trump nunca escondeu de ninguém, isso que é mais chocante, porque assim, as pessoas tendem a criticá-lo, mas ele nunca escondeu que ele gosta do Putin, ele nunca escondeu que ele gosta do Xi Jinping, e ele nunca escondeu que ele adora o Kim Jong-un. Ele quer, inclusive, encontrar o Kim Jong-un. Ele encontrou já 3 vezes o Kim Jong-un, o ditador da Coreia do Norte. Ele gosta. Ele tem um apreço pelo Putin, né? Que é quase que a gente costuma brincar que é um amor, né? É uma idolatria pelo Putin. Para vocês terem uma ideia, depois vocês podem pesquisar tudo que eu estou falando, né? Mas, enfim, o Donald Trump colocou a foto deles abraçados no Alasca, quando ele estendeu aquele tapete vermelho, na mesa da Casa Branca. Na mesa, justamente, do Donald Trump, tem uma foto dele com o Putin. É uma adoração, uma idolatria. Isso é lógico, né, que o Trump gosta desses líderes e ele quer ser um deles. Além do Trump ser um showman, ele também quer ser um deles. E aí a gente vai justamente para o contexto europeu, mais vinculado para a Eurásia, na Rússia, chegando no Putin. E aí eu quero destacar um ponto. A Rússia, ela fez tudo de caso pensado. Eu acho que a Rússia tem esse cheiro de Foucault, que é um estado vigilante, muito mais do que a China, né, diferentemente do que vocês possam achar, a Rússia, né, por conta até desse mistério em cima de KGB, em cima de Putin, ela é um estado mais vigilante que a China. Então, a Rússia tem uma parcela de, vamos colocar assim, de responsabilidade nesse histórico de degradação dos direitos humanos do leste europeu, tem um contexto de responsabilidade também a partir dessa invasão à Ucrânia, ainda que eu acho que a Ucrânia não é santa, a Ucrânia do Vladimir Zelensky não é santa, mas ela tem sim uma parcela de responsabilidade. Então, eu não acho que como a China é tão mal compreendida, a Rússia seja tão pessimamente compreendida. Mas o Putin, a gente sabe que, gostemos ou não, ele é um gênio e pode ser um gênio do mal. E aí eu vou contar um pouco da história, como a Rússia se preparou justamente para entrar nesse conflito em direção ao leste ucraniano. Lembrando sempre que esse conflito não se iniciou em fevereiro de 2022, ele é anterior, quando a Rússia invade a Crimeia, né, lá em 2014. E aí a gente também, no direito internacional, tem uma decisão da Corte Internacional de Justiça que fala que não é anexação, mas invasão. Invasão é algo que não pode ser feito no direito internacional, é algo ilícito, né? E, inclusive, depois a gente pode até conversar sobre isso, né? A Rússia fez um plebiscito, né, na Crimeia. Esse plebiscito foi super fraudado, porque é impossível que 96% das pessoas concordem com a anexação, né? Então, por isso que a Corte Internacional de Justiça considerou como sendo invasão. Mas vamos falar da história, né, dessa invasão do leste ucraniano em fevereiro de 2022. A Rússia, de fato, sabia que ela ia ser suspensa do SWIFT, ela sabia. E, por consequência, ela foi bater na porta de quem? Na porta do Xi Jinping. E falou o seguinte, a gente já está trabalhando com BRICS aqui, a gente não gosta muito dessa questão de dólar na economia global, vamos partilhar de uma ideia de dedolarização e eu vir para o teu sistema financeiro mundial, regional, que a China tem como se fosse um sistema SWIFT, né? Para eu vir para cá, e daí a gente pode ampliar também para o BRICS, né? O que você acha? O Xi Jinping falou, isso foi mais ou menos em meados, né, no final de 2021, meados de dezembro de 2021. O Xi Jinping falou, eu gosto dessa ideia, mas você vai esperar. O que você vai esperar? Você vai esperar o meu soft power. Soft power, né, enfim, aí eu posso citar o Ni, o Keohane, que falam muito sobre soft power, é como se fosse um bastão de influência do Estado na sociedade internacional, mas é um bastão de influência não... Persuasivo, né? É um bastão de influência, assim, muito sutil. Vou dar um exemplo para vocês. Dorama é um soft power da Coreia do Sul.
né? Eu costumo citar esses exemplos que de fato são. Bad Bunny é um soft power da América Latina, principalmente de Porto Rico, das demandas de Porto Rico. Isso é soft power. E tem o soft power no sistema internacional que ele é tão importante que nós que trabalhamos na área jurídica, na área da filosofia, a gente não se dá conta que é a questão dos jogos de inverno. Os jogos de inverno colocam o Estado, né, enfim, como se fosse em destaque naquele momento. E aí o Xi Jinping falou: Rússia, você vai poder invadir a Ucrânia, eu vou te dar a retaguarda econômica, você vem para o meu sistema financeiro, né, regional, mas você vai esperar. Você vai esperar fevereiro, porque em fevereiro vão acabar os Jogos de Inverno em Pequim. Meu soft power vai estar, né, quase que minguado. E aí você pode invadir, pode fazer o que quiser, porque se você invadir antes, o meu soft power vai acabar, né, porque todo mundo vai dar atenção à invasão da Ucrânia. E aí o que aconteceu? A Rússia esperou uma semana após a finalização dos Jogos de Inverno em Pequim e invadiu a Ucrânia. Então, a gente vê que tem toda uma confabulação por trás, não é automático, né? E foi muito esperto, foi uma jogada de mestre, né, do Putin e do Xi Jinping também. Deixou, não falou nada, porque a primeira pergunta que a gente fez foi a seguinte, né? Como é que a Rússia me invade a Ucrânia no final do inverno, se a Rússia sabe fazer guerra no inverno? Por que ela não invadiu em dezembro? Aí a gente foi vendo, né, enfim, segundo informações, segundo relatórios internacionais, por que ela deixou para invadir em fevereiro. E, obviamente, hoje, a Rússia está numa situação econômica que não é nada ruim para quem está numa guerra. Obviamente, ela tem um acordo militar também com o Irã, né, de passagem de tecnologia, de mútua passagem de tecnologia militar. Isso também retroalimentou a capacidade russa nessa relação, enfim, de guerra. E, obviamente, o que auxiliou muito o Putin foi a eleição do Donald Trump para esse segundo mandato. Mas é importante que vocês saibam que nem sempre o que parece é de fato. A Rússia já sabia, né? O Putin, ele é extremamente inteligente, ele não é um showman, ele é uma pessoa estrategista que sabe fazer justamente os seus movimentos a partir de uma segurança que aquilo não vai trazer uma desestabilização para o seu governo também, né? E se você me perguntar se a Rússia está mal compreendida, eu não acho que ela seja mal compreendida, ela é isso mesmo, né? Ela é o que o Putin é, extremamente estratégico, mas tem umas ações que são bem questionáveis na perspectiva do direito internacional e das relações internacionais. Vocês estão vendo aqui que a professora Priscila, ela é também professora de direitos humanos, né? Ela sempre tem como base proteger, e o que é muito bom, porque o nosso clube de aforismos também, nós somos de uma linha bem humanista, uma linha bem de combate a qualquer tipo de opressão. Não, e eu acho, deixa eu só fazer um parênteses aqui, né? Eu estou falando de Rússia, mas assim, eu posso falar, porque agora já é público, né? Eu presto consultoria para o governo ucraniano das crianças que foram russificadas, né? Em termos de direito das crianças, o que fazer no cenário internacional para pressionar a Rússia e a Bielorrússia, né, que foram os dois responsáveis por esse processo de russificação. Então, ainda que eu preste essa consultoria, eu também me coloco contrária a muitas ações do Zelensky, porque o Zelensky também foi responsável por grande degradação de direitos humanos dentro da Ucrânia. Mas, enfim, só para fazer essa contextualização, que é partidário aqui. Neonazistas que tem lá na Ucrânia, numa região da Ucrânia, né? Vamos devagar, né, com a Ucrânia. Para encerrar, então, nosso último bloco, que é o Brasil, né? E depois nós vamos abrir perguntas para quem quiser fazer perguntas para a professora Priscila. Mas eu deixei o Brasil para o final, e a pergunta que eu faço é: o Brasil é hoje um player respeitado? Nós estamos no BRICS, nós somos líder regional, líder do Mercosul. O Lula, na minha opinião, é um estadista. Queria saber se você considera o Lula um estadista. O Lula, onde vai, ele é respeitado. É uma figura que transcende o mandato dele. O Lula é referência, seja pelo carisma. Ele está muito bem assessorado pelo Celso Amorim. O Brasil está tendo uma postura de não alinhamento ativo. Você pode ver, ele transita ali com a China, ele transita com a Rússia, ele transita com o Mercosul, apesar do Milei. Ele, às vezes, dá um tapinha no ombro do Trump, que é para acalmar
os bolsonaristas do Brasil. Então, enfim, ele sabe jogar o jogo, né? Então, eu queria que você falasse um pouco como que é o player Brasil sob a batuta do Lula hoje nesse tabuleiro internacional. Bom, vamos lá, né? Eu acho que a gente precisa dividir aqui para evitar, enfim, fazer uma confusão. O Lula, chefe de governo, voltado para dentro, e aí não cabe a mim julgar, e o Lula, chefe de Estado, voltado para fora, né? O Lula, chefe de Estado, ele é um dos líderes mais respeitados da história recente, né? Das últimas 2 décadas. Não dá para fugir, tá? O Lula, ele tem uma boa oratória, ele sabe ser carismático, ele sabe falar com os líderes, ele sabe se portar. Eu não estou falando que ele seja... A orelha nos discursos da ONU, ele tem... Exato, ele tem uma boa articulação, né, e um bom assessoramento, isso é inegável. Né? Como chefe de governo, assim, nesse momento não cabe a mim julgar, mas como chefe de Estado, eu tenho que falar, né, e aí, qual que foi o problema, né? A gente teve um primeiro e segundo mandato do Lula, um mandato da Dilma que não foi ruim, e inclusive do Temer também não foi ruim no cenário internacional. Eu costumo brincar que o governo Temer foi um governo quase que esquizofrênico, porque se ele teve problemas aqui dentro, se a gente, né, enfim, julga ser golpe ou não, a atitude do Temer para fora, ele foi o presidente que mais se vinculou a tratados de direitos humanos, né? Então, é um governo esquizofrênico, né? Para fora é uma coisa, para dentro é outra. E por último, a gente chega na era Bolsonaro, tá? A era Bolsonaro, ela deteriorou muito as nossas relações, que sempre foram muito pragmáticas, principalmente com os Estados Unidos e relações Sul-Sul. Se vocês pegam, tá, e aí eu vou citar um embaixador que faz essa análise maravilhosamente bem, que é o Rubens Recupero, né, que fala muito do que foi o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, ele fez algo, assim, que é, desculpa a palavra, mas que é de um viralatismo absurdo. Ele abriu dentro do Itamaraty uma secretaria simplesmente para auxiliar os interesses dos Estados Unidos no Brasil. Me assusta pensar que a gente pode simplesmente ceder as nossas terras raras no possível próximo governo para os Estados Unidos, que é isso que vai acontecer, tá, gente? É isso, não dá para enganar. Se a gente for analisar a política externa bolsonarista que aconteceu nesse mandato do Bolsonaro, se a gente pegar que ele abriu uma secretaria dentro do Itamaraty para lidar com os interesses dos Estados Unidos, é preocupante por demais a gente pensar no que vem daqui para frente. Da gente pensar que a gente pode ser o próximo, se porventura o Comando Vermelho e o PCC forem enquadrados como terroristas, né? Isso é muito Só um parênteses, nós podemos, se o filho do Bolsonaro ganhar a eleição, nós temos uma segunda caricatura na América do Sul. Nós já temos o Milei. Nós vamos ter o Flávio Bolsonaro, que é um puxa-saco e não tem prestígio nenhum. Fecha parênteses. É puxa-saco, só que a gente tem um problema maior, né? A gente é o maior detentor da biodiversidade da América Latina e a gente é terceiro em número de terras raras no mundo, né? É segundo? É o segundo, sim, é o segundo é o segundo, mas que os Estados Unidos têm relação... Não tem tecnologia para extrair, né? Exatamente, é o terceiro em termos de tecnologia. O primeiro é a China, com tecnologia para extrair tudo, o segundo para extrair Estados Unidos, nós somos o terceiro. Em termos de detenção, nós somos o segundo, né? Então, se a gente for pensar que nós temos um pouquinho de menos terras raras, é bastante, né? Mas vamos colocar assim, um pouquinho de menos terras raras do que a China, é assustador pensar que a gente pode ceder, né? E eu vou fazer só um pequeno parênteses aqui para vocês verem como o cenário é preocupante para o Brasil. Eu não sei o que dá na cabeça de certos governantes, né? O Caiado fez um acordo com os Estados Unidos, cedendo, né, a exploração de terras raras de Goiás. Primeiro que esse acordo é nulo, não pode fazer esse acordo, né? E segundo que, como assim, né, essas terras raras dependem de uma autorização, de um aval do governo federal. Então, assim, é quase que minando já o terreno para uma possível eleição, né? Mas, enfim, voltando para a questão do Brasil, quando a gente volta para Lula, ele vem reconstruir a nossa política externa. Nossa política externa, primeiro, de neutralidade, segundo, voltada para as relações Sul-Sul, principalmente vinculada ao BRICS e vinculada ao Mercosul.
Sul, mas eu preciso puxar a orelha também, né? Existem alguns pontos que a gente acaba ficando refém. Por exemplo, refém esse acordo Mercosul-União Europeia. Eu não vejo comemoração. É um acordo que a gente continua sendo, né, em quase que serviçal de commodities e importando tecnologia. E isso vai continuar fazendo com que nós continuemos sendo colônia da Europa, né? Nossa, o Lula afirmou, que legal, não é legal, né? Ah, mas vai fazer o quê? Bom, teria que rever os termos desse acordo. Eu não gosto desse acordo, tá? Que fica muito claro. Eu acho que vai favorecer o nosso sobrenegócio, mas não vai ter investimento em indústria, basicamente, de desenvolvimento tecnológico. Segundo, né, puxão de orelha que a gente tem que dar também, além desse acordo Mercosul, União Europeia, eu acho que o Brasil ele precisa se firmar mais no plano internacional em relação a alguns países, como, por exemplo, a Índia faz. Vamos fazer tratado independentemente da ideologia, né, fica com uma rixa, um pouco com o Milei, independentemente da ideologia, tem que fazer tratado, né, só que pensando sempre em prol dos interesses, não apenas do Brasil, mas em prol dos interesses, por assim dizer, né, de uma regionalidade para desatrelar essa ideia de colônia, né, de ser exportador só de commodities. Mas um outro ponto que eu acho importante destacar, né, é que o Brasil basicamente volta a ser, ou ainda que perdendo, né, o bonde do tempo, está tentando voltar a ser um mediador internacional, né? Com o governo Bolsonaro, a gente perdeu muito esse caráter, foi muito para o Catar investiu muito nessa perspectiva para ser um grande player de mediação internacional, mas o Brasil está tentando ser novamente, né? E, obviamente, o Brasil precisa enaltecer o BRICS, ele precisa, porque a gente precisa desses países alinhados, não à nossa política externa, mas aos nossos interesses econômicos. Ainda que o Trump não goste nem de ouvir falar do BRICS, nós precisamos fortalecer. Precisamos. É assim, vamos lá. Primeiro que o BRICS tem que decidir o que ele é, né? Eu não sei se vocês sabem da onde que veio o BRICS, né? O BRICS vem de um artigo do The New York Times, né? O BRICS nasceu com essa sigla por conta de um autor do The New York Times, né? Era uma reunião constante que o Brasil, Rússia, Índia e China faziam, e daí ele foi fazer uma análise e deu esse nome BRIC. Aí, por influência da China, a China falou, vem África do Sul para cá, que eu quero, né, enfim, também fazer meu cinturão de influência nesse contexto africano, e aí ficou o nome BRICS. Mas o BRICS tem que decidir o que ele é, porque ele não é uma organização internacional, ele não trabalha com economia, ele não trabalha em ser contra o Ocidente, o que ele é? A gente precisa decidir. Imaginando você como professora falando para os teus alunos, inclusive meu estagiário, Daniel Dalegrave, ele é teu aluno e diz assim, olha, essa professora, ela enche a gente de conteúdo, parece que ela está dando graduação, mas ela é ótima. Eu fico imaginando como é que você classifica o BRICS, né? É um bloco econômico, é um bloco de amigos, é um bloco estratégico, né? Não, mas para o direito é fácil. Parece que põe um pouco de freio de mão no BRICS, né? A sensação que eu tenho. Ela vai até um ponto, mas parece que ela, né? Mas para o direito é fácil. Eu costumo brincar que meu maior desafio é dar aula para relações internacionais, porque para o direito eu falo. Juridicamente, o BRICS não é nada. E eles não podem mais perguntar nada, porque eu falo, se vocês querem saber na perspectiva das relações internacionais, vocês vão para relações internacionais. Juridicamente é nada, porque de fato o BRICS é nada para a perspectiva jurídica. O banco do BRICS, aí sim, ele é um tipo de organização internacional tal como para substituir o FMI, aí sim. A Dilma é a presidente e está indo muito bem, né? Muito o bem. Xi adora a Dilma, né? Assim, ela está indo muito bem por mérito dela mesmo, né? Sim. Porque ela tem uma política fiscal. A Dilma nasceu para ser, né, quase que vamos colocar assim, uma articuladora interna. Ela não nasceu para ser uma articuladora externa, ela não nasceu para ser uma chefe de Estado, ela nasceu para ser uma chefe de governo, vamos colocar assim. Por isso que ela está indo bem dentro do banco do BRICS. Mas, assim... A Dilma é que nem escritório da advocacia. Tem gente que nasceu para peticionar e tem gente que nasceu para atender cliente, fazer audiência. A Dilma não é muito para atender cliente, fazer audiência, mas nos bastidores ali, exatamente, ela é muito eficiente, né? Exatamente, né? Não, é que eu coloco aqui, eu sou muito fã da política no sentido do que eram as ideias, né, progressistas dela. Então, para mim, fica difícil até, né, conseguir criticá-la porque ela era uma progressista, né? E eu acho que vinculada a essa ideia de mulher
levou-se muito em consideração também, né, quase que uma misoginia, um sexismo, um machismo, algo que ela não está sofrendo agora, né, então ela pode ter um trabalho mais enaltecido, né, mas enfim, só para fechar, o Brasil hoje, ele que se coloca novamente como um grande articulador da política Sul-Sul, e a diplomacia brasileira com o Celso Amorim está muito bem encabeçada, né, enfim, com o Mauro Vieira também, e principalmente o nosso lobby é muito bom. O nosso lobby conversa com a nossa diplomacia. E a gente sabe que o lobby nos Estados Unidos é legalizado. Então, o lobby dos grandes empresários está conversando muito bem com a nossa diplomacia. Então, o Brasil tem tudo para despontar. Espero que continue assim no próximo ano. Eu queria, sim, antes de a gente abrir para o pessoal fazer perguntas, veja uma discussão, né? Como a gente não pode ser ingênuo, né? A gente às vezes vê essa discussão de hoje dizendo assim, se o PCC deve ser tratado como grupo terrorista ou não. Daí tem as pessoas desavisadas, dizem assim, claro que deve ser, porque daí os Estados Unidos vai combater e finalmente nós vamos poder erradicar essas facções. Mas nós vamos dar uma brecha, eu queria saber a tua opinião, nós vamos dar uma brecha para colocar no mesmo status jurídico. E grupo terrorismo autoriza, por exemplo, os Estados Unidos abruptamente a invadir a Amazônia, um braço do PCC está na Amazônia. E daí que nem ele fez com a Venezuela, que sob o pretexto de eliminar uns barquinhos lá de tráfico, que até agora a gente não entendeu aquilo, ele jogava lá umas bombas nos barquinhos para justificar uma guerra, né? Ele, sob o pretexto de ir atrás do PCC, ele vai chegando na Amazônia, vai chegando ali, porque um braço do PCC é ali, e quando ele vê, eles dizem assim, não, nós não vamos mais sair da Amazônia aqui, e agora uma parte da Amazônia é dos Estados Unidos, né? Então, eu queria que você falasse rapidinho sobre isso, se você concorda com isso, e daí nós já vamos abrir para quem quiser fazer pergunta para a professora Priscila. Eu concordo 100%, né, 200%, não tem que considerar grupo terrorista. E antes de a gente passar para a perspectiva, assim, de política mesmo e de relações internacionais, vamos para a perspectiva técnica. O Brasil adota o conceito de terrorismo que deve ser adotado, que é da Organização das Nações Unidas. E sabe o que é o mais absurdo? Existe uma comissão dentro do Conselho de Segurança que faz a classificação de grupo em sendo terrorista ou não. E esse Conselho de Segurança é encabeçado pelos Estados Unidos. Então, a gente vai adotar conforme, justamente, né, o Conselho de Segurança fala. E me incomoda muito pensar, por exemplo, que parte da mídia brasileira fala que o Hamas é grupo terrorista, quando, de fato, o próprio Conselho de Segurança da ONU não fala que é grupo terrorista. Eu não estou falando que ele não pratica atos terroristas. Isso ele pratica. Mas ele não é considerado grupo terrorista. Então, qual que é a perspectiva? Qual que é a intenção dos Estados Unidos classificar o PCC e o CV de grupo terrorista? É claro que abrir uma porta de possibilidade do Trump vir aqui fazer intervenção, incursão, e, inclusive, se é grupo terrorista, não precisa de autorização do Congresso dos Estados Unidos, é uma decisão discricionária do presidente. Então, tudo tem um quê de interesse, né, por trás, dentro dessas ações do Trump. E, só para fechar minha fala, eu tenho observado muito perigosamente, tá, que alguma mídia dos Estados Unidos, e não estou falando de Fox News, que a gente sabe que é declaradamente pró-republicano, estou falando de New York Times, fazendo reportagens, por exemplo, Fortaleza, uma cidade litorânea linda tomada pelo tráfico. Assim, o que mudou em 100 anos, né? Da perspectiva do que era Fortaleza para cá. Ela foi tomada pelo tráfico? Assim, né, é difícil a gente falar, é uma construção para justamente a opinião pública dos Estados Unidos apoiar que o PCC e o CV sejam considerados grupos terroristas, né, é uma construção quase que de um imaginário, um ideário comum, né, e isso me preocupa demasiadamente, essa construção, sim, né, então, era só, eu poderia falar mais 10 minutos, mas vou deixar por isso. Eu vejo que você brilha os olhos quando você fala desses arranjos internacionais, né? E como é bom a gente falar do que gosta. Então eu vou devolver a palavra aí para o Marlos, né? Para também aproveitar essa deixa falar rapidinho do nosso clube de aforismos. Depois nós vamos fazer aí perguntas e finalizar com bate-bola e falar um pouquinho da atuação profissional
da professora Priscila. Marlos, a palavra está com você, querido. Eu vou deixar espaço para 2 perguntas, a gente tem uma mão levantada já, então vamos deixar espaço para 2 perguntas por causa do tempo. Então, se mais alguém quiser levantar a mão, a gente faz 2 perguntas da plateia para a professora. O Max aqui é o primeiro já com a mão levantada, vou deixar ele fazer a pergunta dele. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu quero deixar o meu profundo agradecimento à professora pela brilhante palestra. Sextou, com muita alegria, muito melhor do que estar agora tomando uma cervejinha. Quero agradecer ao mediador também, que provocou de forma brilhante, e, em nome do Marlos, agradecer ao Clube de Aforismo por nos proporcionar esse encontro, que eu espero que a professora volte mais vezes aqui. Então, já pelo adiantado da hora, para fazer uma pergunta, eu estou muito feliz pela sua lembrança quando falou da atuação do democrata Barack Obama com relação aos drones, né? Eu me lembro de uma frase que dizia assim: democratas e republicanos são as 2 faces sujas, fétidas da mesma moeda podre, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta, o seguinte: dentro desse contexto todo, uma coisa, me permita chamá-la de você, que tem idade para ser minha filha, né? A gente fica uma conversa melhor. Você mostrou a sua preocupação com as eleições de 2026, eu também tenho a mesma preocupação, acredito que seja a preocupação de todos aqui, do futuro do Brasil e, de uma certa forma, do futuro do planeta. Com a sua experiência, com o seu conhecimento, o que pode ser feito de forma concreta para estancar, para minimizar, para atropelar esse avanço da extrema-direita transnacional? Com todos, a gente percebe, por exemplo, o caso Epstein, que foi uma alavanca para tornar refém autoridades, empresários, pessoas influentes, né? E a gente percebe a presença de pessoas desse movimento, dessa extrema-direita internacional, que, inclusive, participaram até da campanha do Bolsonaro lá atrás, né? E dessas buscas de apoio que os filhos deles fazem no exterior, buscando essas pessoas. As ameaças concretas, claras, que a gente vê de interferência suja aqui na nossa política, mais uma vez, né? Para evitar a reeleição do Lula. E eu acredito que, se o Lula vencer, nós vamos continuar mantendo aqui nesse país um Estado continuado de golpe. O que você acha disso? O que de concreto, que esperança que você, com a sua experiência, com o seu conhecimento, pode nos dar? Porque eu fico pensando não em mim, que já tenho 74 anos, mas pensando nos meus netos. Sim. Posso ser bem sincera e direta? A única esperança que a gente deve ter para conter esse avanço, tá? Basicamente, é o que a gente tem observado em alguns países europeus. Vocês podem ver, eu não sou nada eurocêntrica, vocês já podem ter percebido, mas alguns países conseguiram conter esse avanço da extrema-direita, sabe com o quê? Regulamentação de big techs, regulamentação de inteligência artificial, regulamentação de rede social. Por quê? Porque, basicamente, toda manipulação que a gente tem hoje em termos de informação, em termos de eleição, se vincula à questão de fake news e à manipulação de algoritmos. E aí eu dou 2 exemplos, tá? Um primeiro exemplo vinculado à ideia que a Europa fez essa regulamentação de Big Techs para conter justamente esse avanço dessa perspectiva de influenciar, enfim, até a questão cultural, a questão da informação, né? Porque vocês podem ver que a nossa realidade é uma realidade paralela de certas pessoas, né? Eu conheço muita gente que pensa o contrário de mim e elas se retroalimentam de informações contrárias. Elas sequer têm o acesso à informação de qualidade. Isso é muito preocupante, né? E isso é uma forma de manipulação. Inclusive, a gente fala que a gente está na 5ª etapa da guerra justamente por conta dessa guerra tecnológica das Big Techs. E mais do que isso, aí para fechar, tá? Para corroborar com a minha ideia, o Trump ele tem tanto medo, e essa extrema-direita mundial encabeçada pelo Donald Trump tem tanto medo da regulamentação de redes sociais, que a imposição da lei Magnitsky para Alexandre de Moraes não tinha absolutamente nenhuma
com relação à questão dos atos antidemocráticos, né, que aconteceram lá, enfim, em 8 de janeiro, mas foi, desculpa, em janeiro, foi por conta que estava na mesa do Alexandre de Moraes, como relator, a regulamentação das Big Techs aqui no Brasil. E o medo do Trump é que essa regulamentação fosse ao modelo europeu. E vocês podem ver que parou, né? Desde que caiu a lei Magnitsky para o Alexandre de Moraes, parou. Tudo que era correlacionado à questão do julgamento das Big Techs. Então, eu acho que a gente, como sociedade, a gente precisa cobrar essa regulamentação. É a única minha esperança. De resto, eu não tenho mais esperança. E some-se Muito obrigado. Imagina. Na época, ele estava muito próximo do Musk, né, do Elon Musk, Sim. dono do Twitter, né, do X. Então, e também teve uma treta, né, entre o STF e o Twitter. Sim. Então, ali, e hoje há quem diga que quem manda no mundo são 3 forças: as Big Techs, os bancos e o Deep State. Sim. Mas isso é tema para outro aforismo. Vamos para outra pergunta lá, né, Marlos? Muito bem, Neto. A gente não teve nenhuma outra mão levantada, então eu vou encaminhando para o fim, até por conta do tempo, que já está bem avançado. E eu quero agradecer a presença de todos que estão aqui, especialmente da professora Priscila. É uma alegria imensa para o clube poder estar ouvindo tantas informações importantes para esse momento que a gente está vivendo no Brasil, no mundo. Então, quero deixar o meu agradecimento a ela. E também deixar meu agradecimento a todos que participaram, especialmente aos assinantes do clube, né, que fazem o clube ser uma realidade, sustentam o clube, né, com a sua assinatura, para que a gente produza conteúdos que possam trazer realmente fundamentação teórica de pensadores, que realmente vão trazer reflexão crítica da sociedade, para que a gente possa crescer como ser humano, como planeta, como país, etc. Então, agradeço aos assinantes, é uma alegria ter vocês com a gente. E também quero dizer que quem não é assinante do clube ainda e está com a gente hoje, nessa noite, como convidado, é muito especial ter vocês também com a gente. E a gente tem uma oferta especial para você assinar o clube e entrar para o nosso clube para poder estudar outros pensadores, com outros professores, através da plataforma digital do clube, que você carrega no bolso, no aplicativo do celular, e você pode estudar dezenas de pensadores com a gente, usando os intervalos de tempo que você tem. E nos grupos de WhatsApp eu vou disponibilizar que promoção, que oferta vai ser essa. Eu sei que todos estão aqui em algum grupo de WhatsApp, então eu vou estar mandando um link. E nesse link a gente vai também deixar o reprise da aula, então a gente vai editar rapidamente toda essa aula agora. Agora, nessa noite ainda, a nossa equipe vai estar editando a aula, fazendo os recortes devidos, e a gente vai estar disponível numa página, e vai ter, então, o reprise para você assistir, para quem não viu e não pôde estar com a gente também, e vai ter a oferta de um link especial para você assinar o clube e poder estar com a gente estudando grandes pensadores. Então, eu vou mandar esse link para vocês nos grupos de WhatsApp, tá bem? Então, no mais, gente, quero agradecer muito. Eu só queria... vocês, por favor, Neto. Para a Priscila deixar o Instagram dela. Qual que é teu Instagram, Priscila? O Instagram é @pricaneparo. @pricaneparo. Eu vou disponibilizar ele também lá, o Instagram dela. Lá, e também dizer que ela é advogada aqui na minha cidade, em Curitiba, no direito internacional, essas questões de dupla nacionalidade. Qual que é outras questões que você atua assim mais específicas? Eu trabalho com migração, com a questão de consultoria e a questão de sequestro internacional de crianças, mas civil, né? Não é só sequestro internacional de crianças, por caso de mulheres que são vítimas de violência doméstica no exterior e vêm para cá, e o pai acaba pedindo, né, justamente o regresso dessa criança. São só essas áreas que eu atuo. Uma coisinha light que você faz, né? Priscila, muito obrigado. Quanto mais eu ouço você, mais eu vejo a profundidade do teu conhecimento, e você é uma pessoa assim que tem uma cabeça incrível, além de fazer essa leitura da tua inteligência, essa leitura conjuntural, você é muito didática e tem um viés crítico muito interessante, né? Então eu acho que o Clube de Aforismo hoje ele ganha com a tua entrevista. Também estamos convidando você aqui de viva voz para gravar aforismos com a gente. O André Peixoto já gravou, a Marilis já gravou, tanta gente boa aí. Então você conheceu o nosso clube e também ter essa oportunidade de gravar, de repente, um módulo aí sobre introdução à geopolítica, né, Marlos? Será um prazer tê-la aí como nossa professora.
Contem comigo, muito obrigada, né? Enfim, para vocês pelo convite, pela organização. Desculpa a minha internet, né? Então, mas deu certo, né? Depois estabilizou. Mas muito obrigada, foi um prazer enorme e muito obrigada para quem esteve aqui também sexta-feira à noite. Eu sei que eu falo muito, falo rápido. Então, assim, foi um exercício de paciência, mas agradeço muito, tá? Pelo, enfim, por toda a recepção também. Obrigado, querida. Obrigado. Então, Valeu, gente. fechamos hoje? Fechamos hoje com chave de ouro. Acho que foi excelente. Vamos liberar o pessoal para cervejinha, para ficar com a família, né? Já deu, né? Exato. Fim de semana chegou, né? Então tá bom. Um abraço, um beijo para todos gente. vocês. Marilis também, um beijo, querida. Valeu, professora. Valeu, gente. Um bom Marlos, descanso a todos. todos os